Aí, com todos esses desmandos que a igreja estava fazendo, referendados pelo tomismo, houve a reforma. Martinho Lutero e João Calvino eram agostinianos. Eles queriam ter a primeira igreja, e não essa segunda igreja. A igreja católica ficou tomista. Até a Contra-Reforma manteve a igreja no tomismo. Os protestantes ficaram no agostinianismo. Só uma ordem religiosa católica voltou a ser agostiniana: os franciscanos. Geralmente o padre só é formado em teologia. Algumas ordens hoje têm até filosofia. Mas os franciscanos todos são formados em filosofia e teologia. Então eles têm algo diferente, padre e freire. E eles têm uma independência do Vaticano absurda, né? Porque São Francisco de Assis fez voto de pobreza. Só que quando ele faleceu, a ordem dos frades menores, que era a ordem que ele havia criado, recebia doações, que eles não tinham como manter aquelas doações, que eles faziam mandar para o Vaticano. Aqui é da igreja, vai para a igreja. Só que com o tempo eles perceberam que eles estavam ficando na mão do Vaticano. A pressão é muito forte, principalmente a gente ouve, né, a gente lê na imprensa até hoje os desmandos que tem no Banco Vaticano, né? O que os franciscanos começaram a fazer? Eles eles criaram a estrutura financeira dos franciscanos na Alemanha. Hoje a ordem dos franciscanos ela é muito poderosa e ela tem muito dinheiro, ela não depende financeiramente do Vaticano. Os únicos que eles não controlam são os franciscanos, eles têm total independência financeira. Um Papa chamado Francisco está fazendo esse reboot que ele está fazendo na igreja. Vocês têm ideia de que é muito mais do que a gente pensa. Na história da Igreja Católica, nunca um franciscano foi Papa. E pelo jeito não será por um bom tempo. Então, o Papa, chamado Francisco, tem mais implicações filosóficas que vocês possam imaginar. Não sei se foi da ciência de todos, quando ele foi eleito Papa, ele escolheu o nome, mas ele não tinha falado ainda, né? Veio um senhor lá, X, com aquela roupa vermelha, cheia de forfé que o 16 anos usava, e foi colocar nele e falou: opa, use você, o carnaval acabou. Ele foi com a roupa branca dele lá, de dia a dia. E ele é jesuíta, ele não é franciscano, mas ele escolheu esse nome, tanto que você vê, o primeiro, ele não é Francisco primeiro porque ele não tem o segundo, ele é Francisco. Mas ele ainda vai causar bastante rebu. Veja que porque ele é agostiniano. Olha que legal, então você sabe que ele é tão diferente. A Idade Moderna é a coisa mais importante para nós no direito. O direito brasileiro e o direito mundial, de uma certa forma, ele foi criado na Idade Moderna. Porque a Idade Moderna é que revoluciona tudo, a filosofia, etc. Então, o que nós temos hoje? No direito rejeita os pensamentos antigo e medieval, exceto o Renascimento. Então, quando você vai estudar o direito hoje, ele ignora que teve Idade Média. Ele ignora que teve Idade Antiga. Portanto, se ele ignora que teve Idade Antiga, ele ignora Aristóteles. Baseou-se no absolutismo, surge o Estado moderno. O monarca tem poder absoluto. Aqui eu tenho que explicar essa questão do absolutismo, sim, sem ofender quem aqui tem um bom conhecimento em história, mas como eu já falei rapidamente, quando estava na Idade Média, nesse ponto da Idade Média, não existia reinos fortes. Você tinha senhores feudais que mandavam, eram absolutos nos seus feudos. O rei, era mais um dos senhores feudais. Geralmente o maior dos senhores feudais em tamanho de área, mas ele não pegava a área do outro feudo. Tá? Como nessa época surge a burguesia, que nós vamos falar bastante sobre capital, trocas comerciais, só que é um grande problema nessa época. Porque nesse feudo aqui era usado uma medida de peso, uma medida de tamanho, uma moeda. Naquele feudo ali é usado completamente diferente. Aqui era a medida de tamanho, era o pé menor da filha do meio do senhor feudal. Ali era a mão da mãe do senhor feudal. Então, eu quero vender 5 pezinhos, equivale a quantas mãos daquela ali? E para pagar, aqui era uma moeda X, ali era uma moeda Y. Isso para a burguesia era horrível que estavam começando. O que eles pensaram? Peraí, temos uma ideia. Se a gente fortalecer o rei, e ele ser como se fosse um senhorzão feudal de tudo, ele poderia então dar vai ter só uma moeda, só uma medida de peso. Sem contar que para passar desse feudo para aquele, sendo que eu nem queria ficar nesse feudo, eu quero ir naquele do lado de lá, esse feudo aqui cobrar pedágio. Você está passando aqui, isso aqui é meu para passar. Assim. Você vai dar a volta, às vezes é enorme o feudo, você acaba pagando. Se a burguesia fortalecesse
o rei, ele voltaria a ser tão forte que ele poderia cobrar o pedágio entre reinos, mas que é uma área muito maior. Dentro do reino estava livre, não tinha mais pedágio. Isso é a base do absolutismo. Eles pegaram todo o poder político que era distribuído entre os senhores feudais e deram para o rei, que já existia. Várias famílias que tinham as suas sucessões lá, na Inglaterra, assim, em outros países da Europa. Quando a burguesia viu que tinha fortalecido o rei, eles falaram: agora está resolvido o problema. A gente pode vender à vontade, pode começar a fazer nas feiras. Na França são feiras maravilhosas já, principalmente de champanhe. Então, agora está tranquilo, vocês podem vir aqui comprar uma moeda só, um peso só, está tudo resolvido. Nessa época sai, quem é rei porque Deus quis. Mais uma forma de fortalecer o poder do rei. E aí, nesse momento surge o capitalismo. O que o capitalismo exige? Um Estado forte. Fortalecer o rei, absolutismo, ótimo, felicidade. Só que eles criaram um bicho para ponta. Porque era assim. Vamos falar só da França para ficar mais simples. Os burgueses começaram a ficar muito ricos. E aí eles começavam a construir palácios enormes. Palácios de Versalhes já não era tão bom para os reis franceses. Tem um palácio na França chamado Chantilly. Eu não lembro que Luís que era, porque lá também tem tanto Luís de rei. Quando o rei viu aquele palácio, falou: peraí, esse palácio aqui seria ótimo, mais um palácio para mim. Prendam este cara, agora ele é um traidor, que falou, Deus falou. Esse palácio é meu. Rainha Vitória tinha uma frota grande de navios. Só que a marinha mercante inglesa era poderosíssima. A marinha mercante inglesa, na mão de burgueses, traziam especiarias da Índia, faziam todo o comércio da época. O que a Rainha Vitória fez? Confiscou todos os navios dos burgueses. Falou: a partir de hoje os navios são da coroa, vocês podem continuar usando, só que vocês vão pagar para usar esses navios. Você adivinha como é que a burguesia ficou? Que maravilha! Eles criaram um monstro que estava acabando com eles, porque eles não tinham mais controle, porque o poder dele era tão absoluto que não tinha como eles se protegerem disso. Eles viram a besteira, eles colocaram o demônio lá e tiraram. A própria burguesia financia um negócio chamado iluminismo, luzes da razão contra as trevas da fé. Então o absolutismo ajudou no começo do capitalismo, mas se tornou nocivo à burguesia, formalmente pobre, sem privilégios. Os privilégios na época eram para a nobreza e para o clero. Você tinha lá os três grandes grupos da Idade Média, e começo da Moderna. Você tinha o clero, a nobreza e os burgueses. Porque os burgueses nada mais eram que o povão. Só que era um povão que tinha dinheiro. Então, eles queriam que fossem quatro, eles ser comparado com o povão. Só que eles não tinham os títulos dos nobres. Porque hoje você comprava lá, na Inglaterra, eu sou rei da Inglaterra. Aí a minha filha que se engraça com um rapaz lá. Pô, o cara não é nobre. O que você faz? Eu concedo um título de barão, sei lá o que, pro pai do cara, ele também vira nobre, eu posso casar. Se não for nobre, eu não vou casar. O cara tem que abdicar lá da sua linha sucessória. Então os resolvem nessa época não. Só quem tinha sangue mesmo de lords, barões lá para trás, poderia continuar na nobreza. E eles tinham esse problema. Então eles não conseguiam, eles tinham dinheiro, estavam sendo roubados por um Estado que eles mesmos tinham criado, e eles não tinham como comprar título de nobreza. Peraí, isso não está certo. Aí eles financiaram os grandes filósofos do iluminismo, eram bancados por burgueses. Eles recebiam para trabalhos escritos mesmo. Então você tem, todo o poder nasce de Deus, é uma frase de São Paulo que utiliza na Idade Média. Os juristas criaram o regime do entendimento. Deus delegou o poder para os reis. Não é assim, deu todo ele, delegou uma parte. Se o rei está fazendo besteira, a gente pode tirar. E como você controla isso? Com as monarquias parlamentaristas que começaram a ser criadas, que chamavam naquela época de constitucionais. Se criavam constituições para dar limite no poder dos reis. É nessa época que aparece, sim, então, a primeira Constituição escrita da Inglaterra, que é para delimitar os poderes do rei. Ele estava mandando e desmandando. Então, eles colocam definem na Constituição até onde o rei pode. Que ia, assim, Senado, com aparelho legislativo, para poder dar um controle para o rei, que no primeiro momento era apenas um grupo de conselheiros, e depois eles começam a fazer leis mesmo, que até o rei é obrigado a cumprir. É nesse momento que eles criam isso. E aí você tem a diferença entre protestantes e católicos. Protestante, se alguém manda, é porque Deus quis, porque não há interferência.
Já os católicos, Deus tem representado na terra, que é o Papa. Então, se você pegar a história dos países europeus, as coroações, os países católicos, os reis eram coroados pelo Papa. Os reis de países protestantes, os reis podiam se auto-coroar. Daí vocês entendem aquele ato do Napoleão, arrancar a coroa da mão do bispo, e ele mesmo se coroa e coroa a rainha. Ou seja, para o país católico foi um crime que ele cometeu. Porque ele deveria ser coroado por Deus, porque o poder descende de Deus. Né? Então ele não poderia fazer isso. O Papa, ou o representante do Papa,